Então, se você está aí dentro da universidade, ou então pensando em fazer um curso de alguma das ciências humanas, alguma das ciências sociais, e está já pensando assim, não, eu vou ter que dar aula, enfim, vou ter que dar aula, enfim, uma universidade, enfim, não é tanto o caso da ciência de administração, que a administração geralmente as pessoas nem fazem a graduação de administração se querem ser empresários ou comerciantes, né? A coisa que menos tem é empresário, e eu sei que eu falo que eu fui empresário, varejista e fui empresário científico. A coisa que menos tem é empresário, é uma pessoa que já tem uma empresa, já tem uma loja, já tem uma sala de alguma coisa, de consultoria de alguma coisa, enfim, e que formou em administração. É o que menos tem, né? Pode fazer a pesquisa aí no mercado que vai ver que o que menos tem é a pessoa formada em administração que formou para fundar uma empresa, enfim, né? Existe talvez uma pequena porcentagem de pessoas que têm empresa e que fizeram o curso de administração achando que iam melhorar alguma coisa. E inclusive eu já conheci, já tive amizades do meu empresarial que falaram que não adiantou nada, porque a realidade realmente é muito diferente do que é aprendido na faculdade. Enfim, eu posso falar isso porque eu sou pós-graduado em administração. Eu tenho 3 pós em administração, um MBA e 2 especializações. Enfim, né? Então, aí é, aí geralmente a pessoa que faz o curso de administração está focando em concurso público, em concurso para alguma empresa que tenha área de administrativo, enfim, já está focando em ser um contratado ou do poder público ou um contratado de uma corporação, né? Enfim, não tanto fundar uma empresa, né? Enfim, não que não seja importante para fundar empresas, enfim, né? Mas geralmente a ciência administrativa, ela é mais, no Brasil, ela é focada nestes dois mercados, o funcionarismo público e os concursos, que são concursos também, né? São editais também, de grandes empresas. Enfim, né? É a pessoa que quer trabalhar para os outros. Enfim, né? Em geral. Né? Não vou dizer que é regra porque não é, né? Enfim, né? Também a tendência de agora, pode ser que no futuro mude, pode ser que o empresariado no futuro forme... Peraí. Ô aventureiro, vamos deixar eu gravar o documentário, o vídeo aqui? Puro obséquio? Enfim, quem tem pet é assim. Enfim, aí... Enfim, então, a pessoa que faz umas ciências de história, de sociologia, de filosofia, antropologia, que é uma ciência sociais também, que já faz as ciências sociais pensando em ser antropólogo, em ser etnólogo, em ser sociólogo, enfim, né? A pessoa que fez essas profissões, enfim, outras mais, as ciências políticas, né? Em geral, está pensando em ser pesquisador, né? Tu pode fazer um curso, pelo menos no primeiro período das universidades, ou antes dos períodos das universidades, né? Ou vestibular estava, digamos, porque em algumas universidades é a realidade, ou vestibular estava com menos candidatos por vaga, né? Caso talvez das federais. Enfim, né? É o que eu tenho que falar, porque é uma realidade de muitas das pessoas que vão ouvir isso, é uma realidade de muitas pessoas. Enfim, e a pessoa escolheu isso porque gostava do assunto, não tanto porque tivesse uma meta trabalhista em torno da questão, né? E pensa assim, ó, posso dar aula, enfim, né? Enfim, se eu não arrumar nada de pesquisa, eu posso dar aula, enfim, né? Enfim, a pessoa que tá mais descontraída, mais descolada, né? O que aparecer tá bom. Enfim, eu posso concursar para professor. Enfim, a pessoa da filosofia, o pessoal das ciências sociais foi muito beneficiado com as mudanças do ensino brasileiro, que adotaram obrigatoriamente essas disciplinas no ensino escolar. Enfim, né? Então já tiraram pelo menos uma boa parte do preconceito da família contra e das amizades contra as opções deles, né? Enfim, porque se alguém encher o saco e fala assim, não, agora é obrigatório na escola. Minha afilhada mesmo estuda sociologia e filosofia, enfim, escola pública. Enfim, né?
Agora, escola pública obrigada, enfim, né? Enfim, escola obrigada, ensino brasileiro agora obriga a ter essas disciplinas. Então, eu tenho vaga, sim, de trabalho. Enfim, isso eles, né? Enfim, né? História sempre foi associada a ser professor de história. Enfim, você vai ser professor de história? Não, você é historiador. Como é que ganha dinheiro com isso? Enfim, né? Enfim, então, enfim, aí né? E olha que o Brasil tem grandes nomes da ciência histórica, né? Ciro Flammarion Cardoso, Ronaldo Vaínfas, enfim, e o general Nelson Werneck Sodré, enfim, e que eu vou falar também dessa questão das Forças Armadas também, que tem muita gente que tem preconceito com isso, enfim, vou ver se dá até para falar neste vídeo. Enfim, né? Enfim, né? Não. Aí, né? E não sabe, por exemplo, né? Que o próprio general Nelson Werneck Sodré, que foi um dos maiores historiadores de cultura do Brasil, que ele era comunista, viu, gente? Faleceu já, felizmente. Enfim, né? Ele era historiador, entendeu, cara? Ele era general, historiador. Enfim, na época da ditadura militar. General, historiador e comunista. Enfim, né? Enfim. Aí é porque as Forças Armadas do Brasil são, digamos assim, o melhor concurso público que vai ter para um historiador. São sim, o salário do historiador do Exército começa com R$ 4.500 há vários governos atrás e pode chegar, dependendo da regional que você vai trabalhar, R$ 7.500 o inicial. Enfim, você começa com a patente de primeiro tenente. Enfim, o meu pai ele formou no CPUR como engenheiro de engenharia de armas de engenharia. Né? Ele é aspirante a tenente, né? Ou seja, ele seria o terceiro tenente. Então, se tiver uma guerra, se tivesse uma guerra e eu tivesse feito os estágios, que ele até informou na época, lá só que uma eu estava na universidade, ainda não tinha terminado o curso, e outra já estava com as minhas burradas de fundar a empresa, enfim, que é uma das burradas, fundar a empresa, vou falar isso depois. Enfim, né, de pesquisa científica, não tivesse fundado a empresa de pesquisa científica, tivesse livre, enfim, pudesse fazer o estágio de historiador do Exército, essa hora, eu já estava para cima já de capitão, de coronel, enfim, sei lá. Enfim, porque o historiador, pelo que eu saiba, ele pode subir hierarquicamente, ele pode ser promovido, porque algumas profissões não podem, supostamente, não sei se as Forças Armadas acabaram com essas limitações, mas algumas profissões já entravam na patente, mas não podiam subir. Enfim, eu sei que o historiador pode, tanto que o general Nelson Werneck Sodré era general. Enfim, eu não sei se ele era formado em história, mas que ele era um historiador de cultura famoso, entendeu? Reconhecido como historiador, ele era. Enfim, né? Enfim. Aí, porque tem isso também o historiador autodidata também é reconhecido profissionalmente como historiador. Enfim, né? Também não existe um conselho regional de ciências humanas, ciências sociais, felizmente, porque graças a isso existem vários historiadores autodidatas que são extremamente fundamentais para a ciência histórica. Enfim, né? Enfim. Aí a pessoa fala assim, mas Gustavo, então, para que eu vou fazer curso de história? Para você saber exatamente como é que faz pesquisa histórica, saber exatamente sobre as disciplinas que você não vai estudar na universidade. Não, porque você fica sabendo dentro da universidade de história do imaginário, de história da morte, de história do cotidiano, da vida privada, de história da cultura material, de história do rádio cacete, enfim, né? E não vai ver essas disciplinas em universidade quase que nenhuma do país. Enfim, de geohistória, enfim, aí você tem geografia em vez de geohistória, enfim, para você ter estágio em geografia também, que foi o meu caso, enfim, dentro da minha faculdade, enfim, né? E a gente falando que a gente quer geohistória, a gente não quer geografia. Enfim, né? Enfim. Aí você vai fazer aquela ciência pensando no que você vai fazer querendo ser pesquisador. Né? Então, se você quer ser pesquisador, no Brasil e em Belo Horizonte, você só tem dois meios que são ambos públicos. Um é o concurso em órgãos de patrimônio, enfim, tipo IEF, IFAM e similares, né, isso para a área de história que eu tô falando, né?
e outro na área de Forças Armadas, que é concurso público também, geralmente, a não ser que você faça escola de oficiais. Enfim, né? Que também, acho que também hoje em dia está no edital também, não sei. Enfim, então, de todo modo, é poder público. Enfim, empresa de pesquisa no Brasil são muito poucas e geralmente elas não têm dinheiro para contratar pessoal tanto quanto eles gostariam. Geralmente, a empresa de pesquisa, que era a tendência da minha, busca um edital no qual ele possa ganhar o direito de uma verba. Tem muitos editais, fomentos de pesquisa do governo do estado, não sei se o Zema acabou com eles. Enfim, né? Que eu não conferi mais lá no Agilfap, lá na FAPEMIG, enfim, você tem que cadastrar na Agilfap, tem que cadastrar na FAPEMIG, na FAPESP, FAP lá das contas lá, todas as FAP que você quiser para saber de todos os editais. Enfim, aí você vai ter que procurar um edital que você possa disputar, né? E vai lá ver lá que só pede que tem que ser mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. E como eu só tinha um MBA na época, né, da empresa, da minha última empresa, e na minha época da empresa do meio eu não tinha nem o MBA, enfim, aí eu não conseguia os editais, porque o nosso país tem uma falsa erudição, né? Uma erudição meritual, entendeu? Ele quer promover a pesquisa científica já com gente que já está enclausurada no academicismo, que é besta, entendeu? Que é besta, entendeu? Porque às vezes o cara lá tá mestrado, doutorado e não sabe fazer um balancete de orçamento de entrada e saída numa planilha de Excel. Enfim, né? Que isso qualquer comerciante sabe, até dono de cachorro-quente, nem que seja de cabeça, sabe fazer. Enfim, né? Como é que ele vai fazer orçamento de um projeto de pesquisa? Enfim, contrata um contador. Enfim, coloca o contador lá no projeto, lá. Enfim, então tá bom. Enfim, né? Né? Aí acaba que todas as pesquisas ficam condicionadas a você achar alguém, um colega que seja mestrado ou doutorado, que interesse na sua proposta de pesquisa, para você montar um projeto e propor a disputa de verba, que ainda vai disputar com vários outros. Enfim, né? E ainda tem que ser um orçamento, geralmente, bem baixo, para compensar isso. Então você vai já começar agregando o custo de um mestre ou doutor, né, que já agrega um salário para ele, né, que tem que pagar salário para todo mundo que está no projeto de pesquisa, os custos dos outros vários pesquisadores e provavelmente ainda vai ter que reformatar esse projeto com base nas motivações do mestre ou doutor, qual seja, que você teve que arranjar para apoiar o seu projeto. Então, se não for um amigão, entendeu? Uma pessoa assim que queira te ajudar filantropicamente, enfim, né? Essa pessoa que vai estar como cabeça do projeto e que vai levar a fama, vai ainda poder coagir você a mudar alguma coisa que essa pessoa não concorde. Então acaba que ainda fica esse clima ruim, né? E a empresa ainda paga impostos e tem que devolver a verba obtida, né? Então a minha burrada número 1 nesse meio uma pesquisa científica foi fazer empresa de pesquisa científica e não um instituto, ou uma fundação, uma ONG, que pelo menos eu ficaria sem ter que pagar imposto de renda e ficaria sem ter que pagar tributos e operações e não teria que devolver verbas que caso porventura eu obtivesse se fossem fornecidas para a gente como MBA, né? Ou com graduação. Enfim, então aí o museu, que tem um acervo de cultura material das famílias que me formam, que são famílias oligárquicas, hegemônicas, pertencentes à história do estado de Minas Gerais, à história de Belo Horizonte, não vou citar elas aqui nesse vídeo, enfim, né? Que tem peças de cultura material indígenas, iranianas, enfim, algumas são artigos de decoração meio aqui, mas iam para o museu, enfim, né? Que tem, ó, um didgeridoo da Austrália, que tem aqui um cajado do Quênia, enfim, que está guardadinho aqui atrás, enfim, outros artigos mais, enfim, né? E não recebeu verba, nem estadual, e nem federal, e nem de fundo nenhum, porque nós não tínhamos o mestrado e nenhum doutorado. Enfim, né? Então,
faça a universidade, já faça uma especialização. Se você quer montar uma empresa de pesquisa científica, uma ONG, um instituto, uma fundação para pegar verba de pesquisa científica, já faça pelo menos o seu mestrado ou seu doutorado, porque você vai precisar dessa porcariada, porque é uma porcariada sim, entendeu? Porque a pessoa faz lá mestrado, eu desisti do mestrado porque é muito estresse, muita papelada, muita documentação, eu não estou podendo ter estresse, nem de saúde, né? E a chance, e a única contratação boa que o mestrado oferece é ser coordenador de universidade, ganhar uns R$7.500 de piso. Enfim, né? Sendo que o Scrum Master que você faz com especialização ganha R$8.064 por mês, no segundo piso atual de Belo Horizonte, só com a especialização é uma coisa bem mais light e tem além de empresas e de universidades também, como leque de mercado, né? Enquanto que o mestrado, né, a menos que seja de uma área que uma empresa precise, é pouco provável que escolha, né? A Microsoft mesmo tem mais interesse que você tenha os cursos especializados dela, que geralmente vencem a cada ano para lidar com determinada plataforma, do que o cara ser mestrado em ciência da computação. Pode perguntar, pode tentar entrar na Microsoft sem saber patavinas da dinâmica do sistema deles, eu duvido que eles aceitem. Enfim, né? Existem empresas que estabelecem que você tem que ter o curso do software que eles vendem para você ser contratado por eles, entendeu? Isso é muito comum nas empresas de informática. Enfim, né? Eu lembro de um concurso que teve da Oracle, que dava um salário grande, que você tinha que ser expert em todas as plataformas de bancos de dados da Oracle, tinha que ter feito os cursos da Oracle. Enfim, tinha que ter os certificados da Oracle para você candidatar ao cargo na Oracle. Era um salário gordo. Enfim, né? Enfim, então é isso daí. Então, estão cagando andando se você é mestrado na USP, na Unicamp, em ciência da computação, se você trabalhou em uma empresa fodona, entendeu? Do Brasil, enfim, né? Estão cagando andando. Eles querem saber se você sabe lidar com o que eles inventaram. E se você pode melhorar o que eles inventaram para ser uma outra coisa que eles também vão inventar. Enfim. E é isso aí. Enfim. Então, esqueça esse negócio de empresa científica no Brasil. É uma merda danada. Eu nem sei para que reconhece a empresa científica se ela não consegue verba, não consegue edital. Enfim, se quando consegue tem que devolver. Por que já não deixa na ciência? Fora ficar pagando Confederação do Comércio, que a gente paga a Confederação do Comércio, porque quando não existe sindicato, é obrigado a pagar a Confederação do Comércio. Uma vez eu perguntei para a Confederação do Comércio, eu sou uma empresa de pesquisa científica, por que eu tenho que pagar para vocês? Ah, porque vai ajudar vocês com os clientes, nós podemos ajudar vocês com seus clientes, com não sei o quê, com blá 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 blá. Pois é, mas eu não tenho clientes, eu sou uma empresa de pesquisa científica, eu disputo editais, você só me respondeu e me confirmou que eu pago vocês à toa. Enfim, por uma tirania da lei. Enfim, né? E é a tirania. Você não tem sindicato, não deveria ser obrigado, né? Enfim, além do fato de que o mais correto era talvez eu pagar uma ANPU, que é a Associação Nacional de Professores e Pesquisadores de Ensino de História, né? Ou enfim, uma Sociedade Brasileira de Antropologia, enfim, ou Sociedade Brasileira de Arqueologia que tem, né? Enfim, do que pagar isso, que não são entidades consideradas sindicais, enfim, mas são quem efetivamente vai lutar para direitos de pesquisadores e científicos também corporativos. Enfim, né? E é isso daí. Então, aí nas opções de concurso público, geralmente são os IEFAS e o IFAM. Enfim, geralmente assim, é uma vaga. E a pessoa às vezes fala essa história pensando que pode ser arqueólogo. Não pode ser arqueólogo no Brasil. Um arqueólogo no Brasil, ou você faz o curso, e eu tenho um curso de arqueologia histórica, eu não posso escavar, entendeu? Né? Eu tenho conhecimento para escavar. Se alguém quiser me ter como ajudante, né, e eu estiver disponível, eu faria também a ajuda, mas teria que ter um arqueólogo reconhecido pelo IEF ou pelo IFAM acompanhando como coordenador. Enfim, a lei do Brasil. Enfim, né, e dependendo do que você acha, você não pode nem tocar, porque se tiver subaquático, quem toca é só a Marinha. Enfim, enquanto isso, lá nos Estados Unidos são 250 empresas
aliás, há anos atrás eram 250 empresas, agora deve estar mais só de arqueologia, e as empresas lá são aprovadas para caça de tesouros, podem ficar com uma porcentagem, acho que de 4, alguma coisa, por cento, menos 5%, do que acharem, que o resto é da cidade onde eles acharam. Enfim, é sério. E as empresas de pesquisa científica dos Estados Unidos, mesmo as de garagem, né, recebem 70%, ou recebiam há governos atrás, da verba destinada a investir em setor privado. Enfim, por isso que surge Microsoft e outras empresas mais lá de garagem e de repente ficam, porque libera recurso lá, entendeu? Né? Aqui não. Aqui se a empresa não tem formação de mestrado, de doutorado, não consegue disputar nenhum edital. É uma papelada danada, até para fazer um mestrado, né? Enfim, né? E a especialização, no meu caso, que eu pretendo fazer futuramente do Scrum Master, né? Quarta especialização, não, terceira especialização, quarta pós-graduação, né? É muito mais light, é online, defesa de tese no webcâmera, muito mais barato do que o mestrado, um ano podendo fazer em menos de um ano, muito mais flexível, enfim, né? É isso, e tem muito mais mercado, além de também poder também trabalhar dentro de universidade, no setor administrativo, enfim, né? Porque o Scrum Master é o cara que resolve qualquer tipo de problema que tiver, mesmo que ele não saiba patavina do assunto, mas porque ele tem a metodologia do Scrum, do Time of Scrum, para poder resolver o problema. Então, esse vídeo aqui eu vou encerrar agora aqui, porque já ficou grande, enfim, e depois falarei mais do assunto de empregabilidade em outros vídeos.